então. Amém. Senhor, estamos mais uma vez reunidos em Tua presença, na casa da Tua serva, Senhor, para esse projeto, que o Senhor possa, Pai, através iluminar a vida das pessoas que vão ouvir este vídeo, das palavras que serão ditas, que possam ser guiadas pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, estar ajudando-nos, Pai, ajudando aqueles que ouvem, Pai, a Tua palavra, que ouvem esse podcast, Senhor, que sejam alcançados e que vidas sejam transformadas, Senhor, que haja conversão e que haja transformação de vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Como sempre, irei deixar para vocês um versículo da palavra do Senhor, que está no livro de Salmos. Salmos, no capítulo 119, no versículo 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Medite na palavra do Senhor noite e dia. Amém, amados? Olá, pessoal. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a palavra do Senhor. E você que ainda não é inscrito em meu canal, eu te peço que você se inscreva, que você curta, compartilhe, comente e encaminhe o máximo de pessoas que você puder, para que o que foi dito aqui, eu tenho certeza que irá abençoar muitas vidas, seja encaminhada a mais pessoas, tá certo? Então, conto com a colaboração de vocês. E você que ainda não me segue também lá no Instagram, eu peço que você também me siga. Esse engajamento é importante para você que está ouvindo, não custa nada. Só vai lá, clica, se inscreveu, vai no meu Instagram e me siga. Mas para a gente é muito importante, porque esse engajamento, a plataforma compreende que é relevante o conteúdo e encaminhará mais pessoas. Amém? Hoje eu convidei o nosso irmão Alex Almeida. Ele irá falar sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Por que nós somos apaixonados pela palavra de Deus? Por que nós temos que meditar na palavra do Senhor? Por que sempre que eu começo os meus podcasts, eu dou falo isso a vocês, né? Medite na inerrante palavra do Senhor. Então, por isso eu convidei o nosso irmão Alex. Alex, a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso Pode Crer. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande estar aqui contigo, Alex, viu? E eu quero te dizer que fique à vontade, se expresse como você tiver, assim, deixe ser conduzido pelo Espírito Santo para você falar o que vinha ao teu coração. Amém? Amém. E fique bem à vontade. Hoje é um bate-papo. Amém. É um prazer estar aqui com você, né? Depois de muitas tentativas. É verdade, como é difícil. Forças, né? Deus preparou esse momento, né? E que nós estamos, né? E vamos falar um pouco aí sobre essa palavra, né? Que é transformadora e que muda nossas vidas, né? E o porquê, como você falou, né? O porquê somos tão apaixonados por essa palavra. Verdade. Né? Esse é o nosso tema de hoje, né? E você já falou muito bem, né? Sobre a inerrante palavra. E para começar, eu queria só ler um texto de um conselho que Paulo deixa a Timóteo. Sim. Né? E eu queria compartilhar com os irmãos. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, 14. O texto fala assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe das Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Amém. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa palavra. Glória a Deus. Né? Palavra maravilhosa, né? Verdade. O Paulo, ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa forma de ver como a importância da palavra na vida daquele que queria servir, daquele que queria seguir a Deus, queria seguir os preceitos do Senhor. E ele, todo o capítulo 3, ele está falando, né, chamando a atenção de Timóteo para aqueles que viriam e se desviariam da fé.
né? E ele aconselha a Timóteo a permanecer na palavra, Amém. né? Naquilo que ele aprendeu desde criança. Uhum. Né? E é uma coisa que nós, nos dias atuais, nós precisamos nos ater, né? A permanecer na palavra. Verdade. Porque nós temos visto hoje em dia muitos nichos, né? Criando outras interpretações, pessoas que querem, ao invés de se adaptarem à palavra, querem palavras que se adaptem ao seu estilo de vida, à sua forma de viver, e não é isso que Paulo, nesse texto, nos aconselha, e também não é isso que a Bíblia nos ensina. Verdade. A pessoa ela tem que se adequar à palavra. Vivemos num momento em que as pessoas têm querido viver do seu jeito e da sua maneira. As pessoas acham que servir a Deus se serve da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, mas não é assim, né? Que Deus, verdade. é um fato muito interessante, Deus ele nos aceita da forma que nós estamos, Ele nos recebe do jeito que estamos, porém tem que haver uma transformação de vida, né? Se não houver uma transformação de vida, nós não seremos aceitos, né, pelo Senhor. Então o Senhor nos recebe do jeito que somos, mas nós temos que nos transformar, e essa transformação ela vem através do conhecimento da palavra, né? É verdade. E assim, qualquer que seja o que você queira seguir, né? Tem pessoas que nós somos livres, né? Tem o livre arbítrio ao ser humano. Qualquer que seja o que você queira seguir, você precisa se enquadrar. E nós que seguimos ao Senhor, né, que nós decidimos entregar as nossas vidas ao Senhor, nós temos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a nossa bússola, né? Exatamente, É ela que nos orienta sobre tudo. E assim, e a vida com Deus, uma vida de santidade com Deus, é uma decisão, né? É um estilo de vida que você decidiu. Então nós precisamos nos adequar, né, Alex? E exatamente. é como você falou, né? É uma transformação. Então, se não houve essa transformação, alguma coisa está errada. Porque não, né? não houve realmente Não uma houve. conversão. Isso, Né? é verdade. Eu costumo falar assim, porque é uma coisa que me chama muita atenção. São pessoas que estão na igreja há muito tempo, né? E às vezes anos estão na igreja e não conhecem as escrituras, né? Verdade. Não conhecem as doutrinas básicas da escritura, da fé cristã, não conhecem as histórias da Bíblia, né? Você Sim. pergunta de um personagem da Bíblia, a pessoa não conhece. Fica aquém né? daquilo. Isso, a pessoa fica viajando, você fala, não, mas tá na Bíblia. Você fala, como assim tá na Bíblia isso, né? Verdade. Então, nós percebemos que as pessoas elas têm um pouco interesse em conhecer a Deus, né? Elas têm um pouco interesse em se envolver com Deus, em ter um compromisso real com Deus. Verdade. Né? E quando nós nos convertemos, e se essa conversão é genuína, né, nós temos que prestar muita atenção nisso, que se nós não temos em nosso coração essa sede de conhecer a Deus, temos que rever a nossa conversão. Sim. Temos que rever que tipo de crente nós somos, né? Porque quando nós nos convertemos de verdade ao Senhor, nos apaixonamos pelo Senhor, nós queremos saber mais sobre Ele. Né? Da nossa natureza querer conhecer o objeto do nosso amor. Né? Verdade. Da nossa natureza querer saber mais sobre ele. Isso acontece na cultura, por exemplo, no nosso dia a dia, quando alguém se interessa por um artista, por um cantor, até por uma namorada ou um namorado, ele vai tentar saber, conhecer mais sobre aquela pessoa, né? Mas quando se trata de Deus, a pessoa ela é reticente. Sim. Né? Ela quer somente estar indo até Deus para receber alguma coisa. Ela não quer um compromisso. Ela não quer conhecer a Deus de forma que as Escrituras o revelam. Né? E a pessoa perde muito com isso. É verdade. Né? A pessoa perde muito com isso. E é importante, né, nós procurarmos conhecer a Deus através da leitura e da meditação da palavra, que é o único caminho, né, que nós vamos chegar até Cristo, através da palavra, que Ele nos deixou a palavra escrita aí, para que Ele se revelasse para nós através da palavra. Então é importante as pessoas se dedicarem, né, um tempo. Né? E é importante, é tão interessante, porque quando você, vamos pressupor que você não tem o hábito de ler a Bíblia, você é uma pessoa que não tem o hábito de fazer o seu devocional, por exemplo, né? Mas você tira 5 minutos do seu dia, né, para fazer isso. Em uma semana, esses 5 minutos viraram 10. Verdade. Né? E o tempo vai passando, e conforme você vai se habituando a ler as Escrituras, a falar com Deus, pensa que você está tirando 1 hora, né, do seu dia dedicado ao Senhor, porque é apaixonante a palavra de Deus. Sim. Né? E aquilo vai te transformando, aquilo vai mudando o seu modo de ver, o modo como você trata as pessoas, o modo como
você vê as situações onde as pessoas veem tragédia, veem dificuldades, você vê a mão de Deus operando, você vê a soberania de Deus, né? E aquilo vai estruturando a sua fé. Né? Então, em momentos de dificuldade, você vai saber a quem recorrer, porque você procurou conhecer o Deus que você serve. E isso né? é importante. Outro perigo também que eu sempre observo, Alex, é você não ler as escrituras. Hoje, né, falando, né, aqui de hoje, há muitas pessoas que elas não estão embasadas na palavra do Senhor. Qualquer pessoa hoje, né, se intitula como pastor, como missionário, né, e vai para os púlpitos. Então, se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus, você não sabe se a pessoa que está ali em cima pregando está falando uma heresia ou algo verdadeiro, né? Então há essa importância também, né, de você estar buscando, lendo a palavra, conhecendo, porque é impossível você conhecer a Deus sem você ler as escrituras. É impossível, né? impossível. É necessário isso, é nosso alimento diário. Você falando sobre essas pessoas, né, eu nem vou dar títulos aqui, Sim. mas que assumem posições diante de uma igreja, né, e às vezes sem nenhum embasamento bíblico, e eles gostam muito de usar um termo, né, para não se levantar contra o ungido do Senhor. Né? Geralmente, quando eu vejo a pessoa falar assim, não se levante contra o ungido do Senhor, né, eu já fico, né, com a quem famosa é ungido do Senhor não tem essa preocupação. Exatamente. Se levantou ou não, né? A pessoa não tem ninguém tá lembrando disso. A conta vai para Deus, né? Se você é ungido de Deus e alguém se levantar, né, a conta vai para Deus. Né? Deus é que vai resolver. Verdade. Né? O ungido de Deus realmente ele está despreocupado quanto a isso. Então, geralmente são pessoas que elas não querem ser questionadas. Sim. Né? Elas não querem, elas sabem o que estão fazendo, sabem que estão fora da palavra, né? Mas elas não querem ser questionadas. Uma experiência que eu tenho é que eu cresci numa igreja que era muito legalista, né? Então, eles tinham esse hábito, né? Eles tinham umas regras dele, eu respeito a regra de como nós já falamos aqui, né? Sim. Todo agrupamento vai ter sua regra, né? Vai ter toda agremiação, igreja tem suas regras e quem pertence ali tem que obedecer. Mas é perigoso quando essas regras elas tomam a forma de escritura ou um poder até maior que das escrituras, né? Então eu questionava, eu perguntava por que não isso, ou por que não aquilo, aquela lista de pode e não pode, né? Sim. E eles falavam, porque sim. E eu era aquele menino na igreja, eu comecei porque sim não é a resposta. Né? Eu comecei na igreja com 10 anos, e desde 10 anos eu leio a Bíblia. Então eu procurava entender, né? Não pode isso por quê? Aí eles me davam um versículo da Bíblia, o versículo da Bíblia não tinha nada a ver com aquilo. Sim. E eu falava, mas o porquê não? Porque sim, né? Porque tá no regulamento, tem que fazer. E então eu falava, não, mas se não tá, eu preciso de uma base, eu preciso de uma resposta, né? E, então, às vezes, eu era até considerado a ovelha negra ali na igreja, o rebelde, né? Porque eu gostava de questionar. Né? Eu gostava de questionar. Né? E isso é uma coisa que eu acho que é muito saudável as pessoas questionarem. Claro. Né? Criou-se uma cultura dentro da igreja para que você não pode ter dúvidas. Né? Que na dúvida Deus não opera. Né? Mas a única forma de você se livrar da dúvida é você questionar. Verdade. O que você não pode é murmurar contra uma coisa que você não sabe, né? O que você não pode é falar contra algo que você não tem certeza do que é. Verdade. Mas ter dúvida, a dúvida é da natureza humana. Sim. Então, se você tem dúvida sobre qualquer assunto da igreja, você tem que chegar para quem tem autoridade maior e questionar. Claro. Né? E a pessoa que está lá à frente do trabalho da obra, ela tem que te dar uma resposta coerente com a palavra de Deus. Né? E a única forma de você não ser ludibriado nessas formas é você também tendo conhecimento da palavra. É você buscar ler, você meditar na palavra. Né? Eu sei que para muitos a leitura é chata, né? Tem gente que fala que eu não consigo ler a Bíblia, compreender, né? Porque é difícil, e é difícil. Né? E não é só a Bíblia, não. Quem não tem o hábito de leitura, qualquer coisa que ele vai ler, ele vai ter dificuldade para ler, né? Independente do material de leitura que for, né? Ele vai ter dificuldade para ler. Mas quando se trata da Bíblia, a pessoa tem um auxílio do Espírito Santo. Né? Então, se você está lendo a Bíblia sempre em oração, né, Deus ele vai iluminar, né, a sua mente, porque o texto que você leu, né, do Salmo 119:5, não foi que lâmpada para os meus pés e a tua palavra, né, e luz para os meus caminhos. Então é isso que a Bíblia é. Quando você começa a ler e você começa
a colocar o seu coração nisso, naquilo que você está lendo, mesmo que você não esteja compreendendo, mas no seu coração você tem um anseio de compreender aquilo, a Bíblia começa a iluminar o seu caminho, né? Através do Espírito Santo, você vai iluminando o seu caminho, a sua mente, e você começa a ter uma noção, né, pequena, é claro, a princípio, né, mas você começa a entender aos poucos, e conforme você vai lendo, sua compreensão vai aumentando. Né? E não é necessário, eu sei que muita gente fala assim, mas tem que saber o que vem do grego, o que vem do latim, o que vem do hebraico, do aramaico, e faz aquela confusão. É verdade. É muito importante, se você tem condições de fazer um estudo das línguas antigas, de fazer um estudo de teologia, é sensacional, é muito importante. Mas isso de mais para frente, né, Alex? Exato, mas... Para quem quer estudar, né? Que aí é outra coisa. Já é outro lado, né? Mas aquela pessoa que... Verdade. Mas o evangelho ele é muito simples. Muito simples. O evangelho é muito simples. Se você ler os evangelhos, a mensagem de Jesus, se você for pensar Jesus como humano, né? Não vou falar do Jesus Deus, né? Mas Jesus como humano ali entre os homens, a sabedoria que ele tinha, né? Como humano, né? Ele era equiparado aos rabinos da época, né? Ele era equiparado aos mestres da época, né? Então, mas mesmo assim os textos, né, que a gente lê, as palavras de Jesus, principalmente se você ler o livro de João, que é um livro que eu adoro, né? É um livro que eu mais amo. Estou lendo ele agora. É muito gostoso ler o João. Verdade. Né? Porque o João ele traz muitos discursos de Jesus. Né? João transcreveu muito discurso de Jesus. E é uma linguagem tão... simples. Tipo assim, ele usava termos que as pessoas de lá era algo que eles iriam compreender, porque ia falar coisas, por exemplo, a gente lê alguma coisa, mas por que Jesus falou aquilo? Por que aquela parábola? Por que não sei o quê? Mas a gente tem que entender que Jesus... Por que Jesus mudou? Que é muito mais fácil... como é que fala? É melhor se for para você entrar no reino de Deus. Para você deixar de entrar no reino de Deus. Por causa de um olho teu, né, que você tire. Porque ele era um judeu e era assim que funcionava. Era para que as pessoas compreendessem a linguagem dele. Exato. Todo termo que ele usava era termo que para eles era algo corriqueiro, era algo comum. Era do para dia a facilitar, dia. Exatamente, para facilitar a compreensão para eles. Muito simples, no entanto, muito inteligente Jesus, então, né? É interessante também, porque, por exemplo, a maioria das pessoas que viviam naquela época, né, e que seguiam a Jesus, eles viviam do plantio, exemplo, né? Do plantio. Jesus usou muito esse exemplo. Jesus ele era carpinteiro, a gente não vê Jesus fazer um exemplo, uma parábola sobre um carpinteiro. Verdade. Né? Por quê? Porque ele sabia que a maioria das pessoas talvez não entenderiam, porque não era um ofício talvez tão popular na época, mas o cultivo, todo mundo entende sobre o cultivo. Verdade. Até quem não planta entende um pouco sobre o cultivo. Então ele faz a parábola da semente, a parábola do semeador, né? E vai, grão de mostarda e tudo, e por aí vai, né? Porque ele sabia que era uma mensagem que as pessoas iriam entender. Fácil de compreender. Então o evangelho é isso, ele é simples. Se você chegar para uma criança de 5, 6 anos e falar do evangelho, ela vai entender. É verdade. Ela vai entender, ela vai se emocionar com a história, ela vai chorar. Por quê? Porque ela compreendeu a mensagem. Se você chegar para um idoso de 90 anos e falar do evangelho, ele também vai se emocionar, ele vai compreender, ele vai chegar até Jesus. É verdade. Né? Então, ou seja, o evangelho ele não tem faixa etária. Ele não tem essa dificuldade. Nós gostamos de dificultar as coisas. É verdade. Né? O homem que dificulta tudo, né, Alex? Por causa que essa tradução aqui, essa outra de cá, né? Porque a gente gosta disso, com o tempo. Aí, né? antes de começar as mensagens, usa uns termos. Oi, o que é isso? Para se apresentar, né? Exatamente. Uns termos. Eu não vou orar, não, porque é muito difícil para falar com Deus. Eu nem sei como ora, porque olha só como é que ele lê, olha a oratória dele, não precisa nada disso. Não, né? Exatamente. Sobre a oração, né? Mas aí você colocou muito. A oração está muito ligada à palavra. Né? Eu tinha uma dificuldade para orar, né? Aí uma experiência que eu tive, né? Eu acordei no meio da madrugada ouvindo uma voz, ore a palavra, né? Ore a palavra. E eu fiquei sem entender o que é ore a palavra, né? Aí eu até, na época eu mandei uma mensagem pro meu irmão Reinaldo, né? Que teve aqui com você aqui no podcast. Né? Tem um vídeo dele aí. Sim, maravilhoso. Eu falei, Reinaldo, e aí, Reinaldo? Aí ele falou assim, rapaz, eu não sei não. Aí depois a gente conversando, aí chegamos a uma conclusão. Orar a palavra, pra gente orar a palavra, a gente tem que ler a palavra. Por que a pessoa hoje em dia tem dificuldade em falar com Deus? Porque não conhece o Deus que ele serve. Verdade. Né? Alguém chegou para mim e falou assim, eu não consigo orar mais do que 10 minutos, porque em 10 minutos eu peço para Deus, eu oro, eu apresento minha família, eu falo isso, eu peço a Deus a bênção que eu preciso, tal, e depois disso eu não tenho mais o que falar, né?
Aí eu falei assim, e a Bíblia? Né? Porque quando nós lemos a Bíblia ela nos fala sobre Deus. A Bíblia não traz conhecimento sobre Deus. E quando nós conhecemos sobre uma pessoa, nós temos assunto para falar com É ela, verdade. né? Vai discorrer muita coisa. Aí eu comecei a orar com Deus, Senhor. Aí aquela mulher lá, ela passou no meio de todo mundo, pegou lá na orla do manto do Senhor, tá? Aí saiu o poder. Como é que é isso? Me conte aí, Senhor. Que mistério é esse Que mistério aí? é esse? Como é que sentir que saiu virtude? Como um toque pode ter sido diferente de todos os outros, né? Então, você começa a argumentar com Sim. Deus e começa a falar com Deus, né? E se você tiver paciência, né? Se você tiver paciência para ficar quieto também, né? Sim. Porque a oração ela tem que ser uma conversa, né? Isso. Ela não é uma única, não é via única, ela é uma via de mão dupla, né? Você fala com Deus, mas você tem que parar para ouvir. Né? Tem pessoas que reclamam comigo, outra reclamação que eu vejo sobre oração é que eu não consigo ouvir Deus falar comigo. Eu falei, mas você parou? Né? Você parou para falar? Você parou de falar um minuto, pelo menos? Né? E quando você termina a oração, o que você faz? Né? Porque a pessoa está ali, ela faz aquela oração poderosa, né? Depois termina a oração, fala amém, levanta tchau. E já vai se envolver com outras coisas e esquece, peraí, você falou com Deus, agora para, espera. Até faz educação com Deus, né? Faz educação, né? Vamos falar aqui, né? Como ser humano. Eu costumo falar assim, o amém não significa o fim da oração. Não, imagina. Né? O amém não encerrou a conversa. Né? Você falou agora quieta. Quieta um pouco, né? Porque assim, a oração, né, é um diálogo entre duas pessoas ou mais pessoas, né? E aí é muito ruim, por exemplo, eu tô aqui com você e somente eu falo. E você doido para falar, doido para responder as minhas perguntas. Aí eu tchau. Oi, peraí, mas agora eu quero falar. E a minha palha. E de repente Deus ele pode até não te responder no momento que você está naquele momento ali. Mas é como você falou, o amém não quer dizer que terminou. Não, exatamente. Né? Eu sempre falo, né? Não sei se já falei isso em algum podcast, que eu converso com Deus o tempo todo. E às vezes eu fico até com medo do pessoal me chamar de louca na rua, né? Até em um podcast falei sobre isso com Sara Weber, que eu coloco um fone aqui, né? De vez em quando eu estou na rua, e que é assim, aí, né? As pessoas estão passando na rua, porque eu estou num papo ali e eu não quero parar. Eu já estive no meio da rua várias vezes, né? E conversando com ele ali, até esqueço onde eu estou. Aí, de repente, aparece uma pessoa, na minha frente. Eu falei, pronto, a pessoa vai me chamar de louca. O que eu vou fazer? Eu vou cantar uma canção. Que aí a pessoa não vai me chamar de louca, pelo menos não vai querer me levar pro CAPS, né? Então, assim, isso só acontece quando a gente tem intimidade com alguém. E para a gente ter intimidade com ele, a gente precisa conversar com ele. Eu não posso ter intimidade com ninguém se não há um diálogo. Né? E o primeiro diálogo é a palavra. Vai vir através da palavra. Vai vir através da palavra. Né? Porque não vai ter assunto, né? Você não vai ter assunto para falar com Deus se você não conhece ele. Né? Se você não sabe das coisas que ele gosta, se você não conhece a lei dele. É verdade. Né? Aí você quer ir para a igreja, quer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, quer cultuar do seu jeito, quer se apresentar do seu jeito, quer se vestir do seu jeito. E a Bíblia é muito clara que Deus ele tem um método. Claro. Né? Deus ele tem um método de adoração. E como é que é o método de adoração? Ele deixou na Bíblia. Tudo. Né? Tem resposta para tudo. Então, Deus ele tem... como é que eu oro? Está na Bíblia. Sim. A Bíblia está ensinando a oração do Pai Nosso não é para ser recitada, né, como uma ladainha que a gente vê muitas pessoas fazendo. Né? Ali é um exemplo de como começar e como guiar sua oração, né, do começo ao fim. Sim. Né? E a gente só vai aprender isso, só vai ter esse desenvolvimento na oração, no nosso relacionamento com Deus como um todo, né, quando a gente entender que a palavra dele é a fonte. Né, da qual nós devemos nos alimentar. Né, quando a gente damos importância à palavra e começamos a perceber que através dela a nossa vida é mudada, nosso comportamento é mudado, a nossa fé é aumentada, porque nós começamos a ter certeza, né, de que estamos falando com Deus, mesmo que a pessoa chame a gente de doido por andar na rua conversando sozinho, porque isso acontece comigo também. Achei que fosse só comigo. Não. Às vezes eu tô andando na rua, às vezes as pessoas falam depois para mim, eu te vi na rua, cumprimentei você e você não respondeu. Eu falei, mano,
Eu estava em outra esfera. Outra dimensão. Eu estava em outra dimensão, eu não vi. É. Porque às vezes eu não vejo mesmo as Sim, pessoas. de verdade você tá tão mesmo. entretido Então, ali. tão ligado, né? Que não... E não é uma coisa assim que mas se você falar com Deus, você orar, isso não significa muita coisa, mas a gente tem experiências, né? Eu lembro que uma vez a situação estava meio ruim, né? Eu tô passando por algumas provações, e eu tô trabalhando, você tá trabalhando na rua, tô conversando com Deus e falando, né, fazendo minhas queixas para ele, né? Que as coisas não estavam indo bem, não estavam sendo conforme eu queria que saísse, né? E apesar do que, naquela situação, a prova tinha passado, eu tinha recebido aquilo que eu estava buscando, né? Mas foi com tanta dificuldade, né? E eu estava falando para ele, por que tanta dificuldade? Por que tanta coisa assim, né? E no meio da conversa, né, eu senti, né, eu conversando como se alguém colocasse a mão no meu ombro, Sim. né, e começasse a falar comigo. Eu sabia que era Deus, Sim. né? Eu não precisei olhar para o lado, né? Eu não precisei olhar para o lado, eu não me assustei, né, com um toque no ombro. Eu sabia que Deus estava comigo ali, né? E Ele trouxe uma palavra que me consolou, Amém. né? Então, e essa e diversas outras experiências que a gente tem de respostas da oração, porque as pessoas hoje elas querem muito trovões e relâmpagos, né? As pessoas hoje elas querem ver muito céu abrir, né? Elas querem ver muita coisa assim, muito barulho, muito extraordinário, né? As Isso. pessoas ficam atrás de um extraordinário e por isso que elas se frustram tanto. É verdade. Né? E às vezes Deus ele trabalha, como a gente já comentou aqui, a palavra de Deus ele é simples, às vezes Deus ele vem numa simplicidade e faz coisas por nós que você fala assim, caramba, mano, né? Foi tão simples, né? Mas ao mesmo tempo tão prazeroso, ao mesmo tempo trouxe alegria, trouxe conforto, trouxe consolo, né? Então, às vezes, eu me comparo ao profeta na caverna, né? Veio o terremoto, veio a Saraiva, veio tudo, e ele falou assim, ele olhava assim e falava, não, Deus não tá ali, não. Tá ali, não. Aí ele falou, não, isso não é Deus, não. E tremeu tudo, não, isso não é Deus. Aí depois ele viu uma brisa suave e falou, opa, esse aqui eu conheço. Esse eu conheço. Né? E ele cobriu o rosto, né? Que ele sabia que ele não podia olhar para Deus. Então ele cobre o rosto e saiu, né? Para a presença de Deus. Então é isso que a gente tem que ver, por causa que a nossa fé, ela tem que estar pavimentada em coisas sólidas. Né? Que às vezes as pessoas elas veem tanto extraordinários, né? Tanta coisa grande acontecendo, e Deus faz coisas grandes. Né? Mas não é toda hora e não é com todo mundo. Né? E esse é o grande desafio. Eu acho que esse é o maior desafio do cristão. Né? E eu prego muito isso lá na igreja, eu falo muito com os irmãos, que o maior desafio é você orar, você ajoelhar para orar e passar 10 minutos de oração, você não sentir nada. Né? Passar 15 minutos e você ainda não sentiu nada. Né? Verdade. E o ser humano ele é muito imediatista, né? Então. Eu falei aqui, oi Deus, e já deu. Não, ele com certeza ele já está ali com você, né? Exato. Se você já foi para a presença dele, mas você quer algo palpável. Você quer sentir. E aí, de repente, você não teve a paciência ou não está tão sensível à voz dele, né? E já está tão... Não sente mesmo. Aquela ansiedade você não vai sentir. Mas é por causa que, assim, é porque a gente não vivemos de sentimento. O crente, ele vive de fé. De fé. Então você ajoelhou, orou 10 minutos, 15 minutos, não sentiu Deus, não sentiu a presença de Deus, mas você tem fé de que ele ouviu a sua prece, ele ouviu a sua oração. Verdade. Então esse é o grande desafio, as pessoas querem sentir tudo hoje. Então a gente vai na igreja, as pessoas falam, eu senti, sai de lá sentindo, e quando pisa da porta para fora, até esquece que é crente. Até esquece o que pregou. E chorou, ficou na igreja e chorou, se emocionou com louvor e tudo. Mas eu falo assim, isso é simples, gente. Até num show mundano, por exemplo, as pessoas se emocionam. Pode sentir arrepio, pode querer chorar. Choram. Você falou do arrepio, eu me lembrei daquele colega do Jó, se eu não me engano foi o Elifaz, né, que ele fala assim que ele estava lá e ele sentiu um arrepio, né, e depois ele ouviu um vulto, né, e falou para ele, e aquele vulto falou alguma coisa com ele, e depois ele vai questionar Jó, achando que foi Deus que falou. Né? Então ele viu um vulto, sentiu um arrepio, e na cabeça dele era Deus. Né? Mas lá apesar do texto, na hora que você lê o texto, você não tem essa compreensão, mas quando você chega lá no final do livro, Deus chama o próprio Elifaz e fala assim, junta você e seus amigos aí, e vai lá pedir oração para o Jó. Né? Por quê? Porque vocês falaram coisas que eu não mandei.
Sim. Se Deus não falou com eles, então quem foi aquele espírito que visitou ele? Que falou com eles, né? Então, muitas vezes, o sentir, né, o arrepio, a gente tem que saber a origem disso. Sim. Né? Então, e a gente vai ter esse discernimento através do que, Cris? Da palavra. Então, a gente roda, a gente volta sempre na palavra, né? Então, Pedro, ele fala assim, provai o Espírito que fala entre vós. Verdade. Né? Então, a gente volta nesse aspecto sempre da palavra. A gente só vai poder ter esse discernimento se a gente estivermos meditando na palavra, se a gente estiver lendo a palavra, né? Chegar no dia do juízo que apresentarmos diante de Deus, não adianta a gente falar assim, mas o pastor me ensinou errado, o líder do jovem, o líder de seguração me ensinou errado. Não sabia disso, não. Sabia, porque você tinha acesso. Você tem a Bíblia na mão, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no computador, você tem a Bíblia em todo canto. Por que você não leu? Por que não leu? O que o impede, né, de ler a palavra do Senhor? Né? Não tem impedimento nenhum para a gente ler a palavra do Senhor. Né? Existem países aí em que as pessoas são proibidas de ler e ainda assim elas leem. Verdade. E o mais interessante, elas decoram textos inteiros da palavra, né? E a gente que tem a Bíblia na mão todo dia para decorar um versículo é uma dificuldade. E nem valoriza, né? E não valorizamos. Fica ali empoeirando na casa, né? Aqueles do Salmo 91, não existe que faz isso, será? Eu acredito que sim, infelizmente. Abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá. Meu Deus do céu. Mas é como, né, o salmista falou, guardei a tua palavra no meu coração. Né? É no coração, né? Ler, meditar. Não adianta ela estar aberta, porque ela não vai fazer uma mágica. Não. Né? Se a gente não tivesse esse cuidado, a gente cai nessa também, né? Já abre a Bíblia e mostra lá pro demônio. Não, não é assim, não. Não é assim que funciona, não. Né? Até porque ele conhece ela também. É verdade. E sabe recitar de verdade, cor, né? Salteado, né? Crê que treme, né? Que estremece. Haja visto no deserto, ele enfrentou Jesus na palavra, Bíblia, né? Então, e Jesus o venceu na palavra. Né? Jesus tinha tantos recursos à disposição para vencer, verdade. Né? Mas ele resolve fazê-lo através da palavra para nos deixar o exemplo. Né? De que a nossa batalha é vencida através da palavra. E não houve, você vê ali que Jesus ele não discutiu, não ficou ali, que eu sou, não. Ele simplesmente rebatia na palavra e acabou. Sabia quem ele era, não ficava provando para ele, né? Como teve um momento que ele pediu para que provasse, tu é mesmo filho de Deus, né? Diga, né? Dê ordem aos anjos. Então, assim, ele não se preocupou porque ele tinha a palavra. Ele sabia. E o mais interessante, Alex, assim, que eu bato na mesma tecla em relação à palavra, né? Com quem eu converso, com os meus jovens, porque é tão gostoso quando a gente para meditar na palavra, né? Que a gente senta, fala, não, esse é o meu momento com a palavra. A gente tem como carne, né? Que somos ainda muito falhos, errantes, tem dia que dá preguiça. Você pega a Bíblia para ler, vai dar aquele sono, mas se a gente não tiver uma força de vontade para lutar contra isso, a gente não vai conseguir nunca. Né? E você lê hoje, eu sempre falo que às vezes eu não compreendo tudo que está ali. É como você falou. Né? A gente tem que pedir discernimento ao Espírito Santo. Então eu não entendi aquela palavra. Eu não preciso ler a Bíblia com pressa. Eu estou meditando na palavra do Senhor. Eu não estou como um livro, um jornal que eu estou lendo. Pronto, eu não compreendi isso aqui. Eu fico, deixo lá, começo a conversar com o Espírito Santo, aí depois leio novamente e de repente, sem eu nem imaginar, aquele versículozinho que deu assim não foi bem um nó, mas que eu tive aquela dificuldade de compreensão. Às vezes eu estou na igreja, tem o pregador, né, o pastor, que está pregando exatamente aquilo. Exatamente. Aí já vai tirando as minhas dúvidas. Eu volto lá, falo, é isso mesmo. Aí já volto novamente. Então é algo tão gostoso, né, de quando a gente medita, quando a gente gasta aquele tempo para a gente aprender mais do Senhor. Tudo à nossa volta é diferente, como você citou, né? Tudo a gente vê o mundo diferente, a gente olha para as coisas diferentes, as nossas atitudes tornam diferente, porque você já começa a guardar dentro de você a palavra do Senhor, e isso não significa que a gente não vai errar, né? Que a gente não vai cometer pecados. Mas quando a gente comete o pecado, que foi por acidente, a gente volta, epa, eu preciso voltar. Eu preciso voltar onde foi que eu errei e recomeçar. Não tem nenhum problema em recomeçar e pedir perdão para quem quer que seja, né? E preciso mudar esse comportamento. Eu preciso mudar esse meu jeito, eu necessito dessa mudança, porque eu aprendi que na palavra
eu não posso ser dessa maneira. Exatamente. Então, tudo isso temos na palavra, A né? palavra, ela vai nos trazer essa orientação, né? Sim. O próprio Davi, né? Ele era um homem que ele não pecou uma vez ou duas, né? Verdade. E a Bíblia é tão extraordinária que os heróis da Bíblia todos pecaram, Sim, né? Todos tropeçaram em algum momento, né? E a uns Bíblia... vão, né, escorregaram que bateram o cara no chão, literalmente, né? E o interessante é que se a Bíblia fosse escrita por humanos, meramente humanos, sem inspiração divina, né? Essas quedas não estariam todas ocultas? Todas. Né? Não estariam... Porque não, se eu quero fazer de Davi um exemplo, né? Então, peraí, vamos esconder esses pecados de Davi. Não precisa falar do pecado dele, não faça de coisa boa. Falar só as coisas boas que ele fez, né? E outros personagens também. Mas a Bíblia está lá, está mostrando o erro de cada um, a fraqueza de cada um. Né? Até o Elias, que eu achava que o Elias era um cara assim excepcional, acima da média, Tiago falou assim, não, ele é homem igual a nós, né? Só que ele orava. Né? A única diferença dele é que ele orava. Eu falei, tá bom, né? O Tiago é inteligente. Eu falei, pô, Tiago. Sabia onde estava a fonte, né? De recomeçar. Exatamente. De recomeço. E Davi, ele é considerado, a Bíblia fala assim, e é uma transcrição da palavra, Deus falando, né? E achei em Davi um homem com coração segundo o meu coração. Deus é quem fala isso do cara. Pensa aí, né? Que privilégio. Mas Davi não errou, Davi não pecou, mas Davi conhecia o caminho do arrependimento. Verdade. Né? Ele conhecia a palavra, ele se dedicava à palavra. Os textos que nós lemos que você leu do Salmo, no 119:5, né? É um salmo dele. Né? Isso. E que ele fala que a palavra é luz, né? É lâmpada, né? Ele esconde a palavra no coração. Você vai ter outro salmo que ele fala que ele levantava de madrugada para meditar na palavra. Amém. Então a gente vê Davi, ele muito apegado à palavra, né? Então isso muda. Admitia que tinha errado, Exato. Sabia que tinha errado, mas sabia que Deus era perdoador, misericordioso e voltava aos pés do Senhor arrependido, diferente de Saul. Diferente de Saul. Né? Porque quando a pessoa tem um conhecimento da palavra, a palavra revela quem é Deus. Sim. A palavra revela quem é Deus. E quando você tem essa visão de quem realmente é Deus, acontece uma coisa extraordinária. Você descobre quem é você. Isso aí. Né? Isso é que é uma coisa mais linda de você. Quando o Isaías ele viu Deus no templo, né? Na mesma hora que ele vê Deus, vê a sua glória que enchia o templo, enchia toda a casa, ele olhou para si mesmo e percebe, ele falou, eu vou morrer. Por que você vai morrer? Porque eu sou um pecador de lábios impuros que habita no meio do povo de impuros lábios. Então ele reconhece a sua condição. Ai de mim. Né? Ele fala, ei, lascou. Agora eu vou morrer. Um pecador. Né? Ele percebe. E a única coisa que ele faz é cair de joelhos. Então quando a pessoa ela tem esse conhecimento de Deus, né? Ela nunca vai se achar acima de qualquer um ou de qualquer outro. Né? Porque ela vai reconhecer que ela é pequena. Né? Ela vai reconhecer. E essa revelação ela vem através da palavra. Né? Quando a gente lê a palavra, estuda a palavra, a gente vê a grandiosidade de Deus. Né? E ao mesmo tempo a gente vê a nossa pequenez. A gente vê o quanto Deus é soberano e quanto nós somos dependentes dele. Verdade. Né? E nós percebemos que se Deus aplicar a justiça pura e simples, nós merecemos apenas o inferno. Né? O inferno seria o nosso lugar, é o nosso lugar de direito. Né? Porém, a Bíblia também revela um Deus de amor e misericórdia. Né? Um Deus que Paulo fala assim, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É o Deus que se revela para nós através da palavra, né? E que mostra que nos conhece quando nós somos pecadores, e ele não pegou a gente do pecado e purificou e santificou e falou assim, agora está pronto para ser amado. Né? Não, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É verdade. Né? Então, você vê um exemplo muito prático na história do filho pródigo. Né? O filho pródigo está voltando, né? E o pai corre até ele, né? Ele não parou e falou assim, primeiro você vai lá, toma um banho, põe uma roupa limpa, depois você vem cá que eu quero te dar um abraço. Foi isso que o pai fez? Não. O pai abraçou do jeito que ele veio. Abraçou e beijou, né? E chorou com ele, aí depois, né, falou para ele assim, agora vai lá, né, e se troca. Né? Porque eu te recebo assim, mas tem que mudar. Mudar. Uma coisa que eu acho bem interessante nessa parábola, Alex, é a questão do pai não foi atrás do filho. Esperou que o filho viesse.
retornou para a É, casa do, né, é, do é, pai. Eu sou assim, eu presto duas, atenção nos duas, mínimos detalhes, né? nesse Lucas 15, né? Sim, Tem essas duas histórias interessantes, a da ovelha perdida, perdida. né? E do filho Pronto. pródigo, né? A ovelha perdida, o pastor vai atrás. Por quê? Porque ela se Se perdeu, perdeu. né? Não era vontade dela se Sim, afastar do aprisco, não sim, era vontade dela se afastar do rebanho, ela se perdeu, sim, né? E quando se perde, o Senhor vai atrás. sim, Quando a ovelha se perde, o Senhor, ele vai atrás. Pode ter certeza que ele vai sim. atrás, né? Mas quando o filho é rebelde, né? Tomou a Quando o decisão filho é de rebelde, toma a sair. decisão por pura rebeldia e fala, eu É, vou sair, né? O pai até quer ir, né? Mas o pai fica esperando, esperando. né? Não vou atrás, né? Porque Deixa que ele se for volte. atrás, né? Ele vai, eu vou trazer, ele É, vai sair de novo, né? é verdade, mas é Se eu for verdade. atrás de trazer, ele vai sair de Vai ser, novo, dando né? oportunidade, ele volta. Na primeira oportunidade, ele, né? Então, não, deixa ele lá, É, né? Aí ele passou pelo que tinha que passar, passou pelo processo que ele tinha que passar, isso. e lá no meio, na pior situação da vida dele, ele lembra, peraí, pô, eu tô fazendo o que aqui? Se na casa do meu pai, até os trabalhadores são bem alimentados, É, até os trabalhadores, né, os empregados, os servos de meu pai, ganham melhor que eu, é. né? Estão vivendo uma vida melhor que eu, não, eu vou voltar lá, vou pedir perdão para ele, né? E Uhum. você vê como é que o coração do rapaz já mudou, Sim, né? Ele não volta para querer ser filho de novo. Ele verdade. não volta querendo com a ambição de ser aceito de novo e ser novamente um herdeiro do pai. Sim, Ele volta, né, com a humildade de ser um um trabalhador. trabalhador. Né? Falar, pai, eu Pelo menos um chega servo. lá e eu vou falar, eu errei, eu pequei, né, eu fiz o que não era para ter feito, mas me recebe pelo menos como um dos seus funcionários aqui, pelo Verdade, menos um servo seu, né? verdade. Entendeu? Então, é É. porque houve essa transformação. Sim, Né? Ele precisou passar por um processo para que houvesse uma transformação, né? Uma conversão genuína. é Né? verdade. E quando ele volta, o pai o recebe. O pai está É. pronto para E com recebê-lo. festa. Né? Com festa. Com festa. Né? Então, É, todo aquele que se afastou de Deus, que por rebeldia, né? Volta para Jesus. é. Né? Deixa o recado aqui, volta para Isso Jesus. aí. Né? Volta, o pai está te esperando de braços Amém. abertos. Né? E a Verdade. ovelha que se perdeu, o pai vai atrás, É né? O pastor vai verdade. atrás, né? São duas histórias paralelas ali, mas que revelam a natureza de Deus, E como né? Deus é perfeito, né, Como Deus é Alex? perfeito, como Deus ele compreende a É, natureza humana e verdade. ele supre as nossas necessidades. E a gente consegue entender isso somente na leitura e meditação da palavra, né? Porque o pastor, se ele fosse como muitos hoje diriam, né? Ah, saiu porque quis, não prestou atenção, tá É, lá, não vou atrás não, né? verdade. A gente vê muitos pastores que abrem mão de ovelhas Uhum. hoje, né? Supostos pastores, né? Sim. Às vezes, eu não sei dizer, talvez o pastor até tenha uma boa intenção, né? Mas às vezes está cansado. Hoje o trabalho de pastor, o pastoreio hoje é muito É, pesado, né? Muito cansativo, muita responsabilidade devido aos falsos pastores, né? Os verdadeiros sofrem muito, né? verdade. E às vezes acabam falhando, né? Mas o sumo pastor ele não falha, É, né? Ele não falha, ele vai buscar a ovelha onde ela estiver, e ele vai suprir as necessidades, é né? Porque verdade. esse Deus ele se revela nas Escrituras também como um Deus que supre, Sim. né? E não é só coisas grandes. É. Eu gosto muito daquele texto de João, já no Hum. finalzinho do livro, que Jesus, após Jesus ter morrido, Deus disse, Pedro olhou assim e falou, vou voltar a pescar, né? Sim. Aí os outros que eram pescadores falaram, a gente vai com você também, e outros que nem pescadores eram, né? Falaram, nós também vai. E foi todo mundo pescar, né? E passaram a noite tentando pescar e não pescaram nada. Já pela madrugada, eles voltando, né? Eles estão mais ou menos a 100 metros da praia, tem um homem parado lá e fala assim, pescou? Não pescou não. Tem alguma coisa aí? Não tem nada. Ele joga a rede para o outro lado. Acho que Pedro já pensou, eu já vi isso em algum lugar. Né? Porque lá no Essa começo, fala não me é né? estranha. Aí ele fala, tá bom, Essa né? forma de falar. E eles pescam, né? Eles jogam a rede e pescam, se eu não me engano, nessa ocasião foram 50 grandes peixes, né? Do outro, na primeira ocasião foi uma pesca sem medida, né? Os Uhum. barcos quase afundaram. Nessa eles só pescaram 50 grandes peixes. E quando eles voltam, e essa é a parte que eu acho extraordinária, quando eles voltam, né, Jesus já tinha preparado para eles uma fogueira.
tinha um fogo aceso, porque eles passaram a noite toda no relento, estavam molhados, com certeza, né? Estavam cansados e tinha pão assado. Jesus preparou o pão para eles. E tinha um peixe na brasa. Eita. Né? E presta atenção que esse peixe não foi o peixe que eles pescou. Né? Porque eles pescou, eles estavam trazendo ali agora. Né? Já tinha peixe assado. Jesus já tinha pescado o peixe para eles. Olha né? só. Ou seja, Jesus sabia como eles iriam voltar. Né? Sabia, esses meninos vão voltar, vão estar cansados, vão estar com fome, vão estar molhados. E eu vou preparar uma coisinha para eles aqui. Porque Jesus, ele olha para as nossas necessidades. Não importa o tamanho delas. Por mais simples que seja, ele está ali, está olhando, está observando e está suprindo. Né? E a gente precisa prestar bem atenção. Porque às vezes Deus está falando conosco, mas na nossa pequenez, na nossa ansiedade demais, a gente não está atento, não está prestando atenção. A gente não vê. Não vê. Igual como eu costumo falar também, quando se fala sobre isso, é que muitas vezes a gente fica olhando para o grande, as coisas grandes que estão acontecendo, e não percebe as coisas pequenas. Ainda falando da pescaria, né, no primeiro milagre que Jesus faz, né, de fazer com que os discípulos pesquem bastante peixe, no chamado de Pedro e os demais, né, eles pescaram aquele tanto de peixes, né? Teve que chamar outro barco para ajudar a puxar. E todo mundo fala assim, que milagre, né, glorioso, né? Não tinha peixe, de repente temos 2 barcos lotados de peixes. Mas para mim o verdadeiro milagre foi quando o texto fala assim, e deixando tudo, eles o seguiram. Né? Ou seja, no momento eles compreenderam que por mais importante que a bênção fosse, o abençoador era maior. Verdade. Né? E muitas pessoas estão trocando o abençoador pela bênção. Quantas pessoas estão na igreja e elas têm buscado de Deus, elas têm orado para receber uma bênção, e quando elas recebem aquela bênção, né, aquela bênção assume o lugar de Deus no seu coração. Verdade. E elas viram as costas para Jesus, né, porque agora tem um carro novo, né, tem que viajar, tem uma casa, não pode sair, não pode ir para o culto para não deixar a casa sozinha, com medo de alguém invadir a casa, né, um filho, não vai para a igreja por causa dos filhos, não vai para a igreja por causa do trabalho, e aos poucos vai abandonando a fé, né, não sabe administrar aquela bênção que recebeu de Deus. Né? E os discípulos não, eles olharam, viram aquele tanto de peixe e falaram assim, deixa aí, vamos atrás de Jesus, porque Jesus, ele tem bem mais. Jesus falou para Pedro, agora, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Agora. Né? Sabia, né? Então, o Naamã, por exemplo, todo mundo fica, o Naamã mergulhou lá, ele estava leproso e mergulhou, e a grande cura. Realmente, foi um milagre, foi extraordinário. Mas para mim, o que me chama a atenção é que quando ele volta, ele fala assim para o profeta, olha, eu estou voltando, né, para minha terra, e chegando lá eu vou ter que entrar na casa do Deus do meu rei lá, porque eu sou a mão direita do rei, ele se apoia em mim, né, mas a partir de agora eu sirvo o Deus de Israel. Amém. Né? Ou seja, ele voltou converso. Né? Então, para mim, o maior milagre não foi a cura da lepra, né? Digamos assim, a lepra física, que todo mundo via, mas a espiritual. Né? Então, às vezes a gente se atenta muito para as coisas e fica atrás de coisas grandes. Né? Não que não devemos ficar, não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Né? Às vezes alguém vai ouvir e vai pensar assim, o cara está dizendo que a gente não pode buscar coisa grande de Deus. Não, Deus ele tem coisas grandes para dar, mas a nossa fé tem que estar, nós temos que estar atentos para as coisas pequenas que Deus faz. Né? Porque muitas vezes essas coisas pequenas é que vai mudar a nossa vida, mudar o nosso coração, e vai fazer com que alcancemos coisas grandiosas na presença de Deus. E que esse não seja o nosso objetivo de estar ali, né, aos pés do Senhor por buscar algo, né, Alex? E assim também, pegando esse gancho da palavra tua aí, tem também aquelas pessoas que, eu vim para Jesus, estou orando há muito tempo, buscando a minha bênção, não recebi e vou sair. Então, assim, não estão ali por Jesus. Exatamente. Né? Uns porque veio, recebeu a bênção e saiu. E outros porque não recebeu, supostamente, né? Porque a proposta do evangelho não é essa, de você, né, buscar em primeiro lugar, né, o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, infelizmente, há pessoas que não foi para Jesus, não foi buscando ele, buscando, né, a presença dele, mas buscando lá, já depois, já pulou tudo, né? Já pulou tudo.
Foi buscar as demais coisas. Um exemplo bem interessante é quando Jesus multiplica o pão, né? Acabou o culto, eu adoro Jesus. Acabou o culto, vamos dispensar o povo? Não, Jesus falou, não, vamos dar lanche para todo mundo. Sim. Não tem. Não, a gente não vai mandar o povo com fome, não. Uhum. Porque Jesus sabia a dificuldade do povo. Sim. Né? Por isso que eu falo para os pastores, dê lanche para a igreja. É isso aí. Né? Não dispense o povo com fome, não. Não, por favor, gente, não faça isso. Aí o que acontece? Jesus, ele multiplicou os pães, né? E todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito, sobrou coisa, provavelmente o pessoal levou para casa, né? Uhum. E Jesus falou assim, agora eu vou orar, e os discípulos, vocês passam para o outro lado, né? Aí deixaram o barquinho de Jesus ali, o povo viu Jesus subindo para o monte para orar, viu que o barquinho dele estava ali, e viu que os discípulos atravessaram. No outro dia, logo pela manhã, o que o povo fez? Correu atrás lá de onde Jesus estava. Só que durante a noite, né, tinha tido um perrengue dos discípulos no meio do mar, né? Lá no lago da Galileia, o pessoal deu uma tempestade lá e o povo ia se afundar. E Jesus falou assim: vou lá ajudar aqueles meninos. Desceu, aí chegou, olhou pro barco, olhou, falando: não vai dar tempo eu ir de barco, eu vou a pé que é mais rápido. Né? Jesus foi a pé, chegou lá, os meninos ficou tudo com medo, é o fantasma, é o fantasma. Porque muitas vezes, e isso aqui tem uma coisa interessante. Muitas vezes a bênção de Deus vem pra gente e a gente não acredita. Às vezes o negócio é tão extraordinário, né? Vamos voltar aqui pelo outro lado. Eu falei sobre as coisas simples, agora vamos pelo extraordinário. Sim. Agora vem as coisas tão extraordinárias que você fala, isso não pode ser. Né? Isso não pode ser de Deus. Ser humano né? é complicado. Se vem fácil, tá difícil. Se vem extraordinário, tá difícil. Os discípulos olham, vê Jesus andando, não, é um fantasma, né? Não acreditou isso, não, calma aí, é eu. Né? O Pedro fala assim, assim é o Senhor, então deixa eu ir com você aí. Jesus fala, vem. Ele vai. Afundou? Afundou. Mas andou na água, né? Foi o único que teve a ousadia de ir, né? Todo mundo fala mal do que o Pedro afundou, mas os outros 11 ficou lá, né? Nem quis ir lá, nem quis tentar. Ninguém teve coragem de descer. Jesus chega do outro lado, voltou com os discípulos, né? O povo foi atrás dele, chegou lá, viu que Jesus não estava mais no monte orando, viu que o barquinho dele ainda estava ali, mas eles correram para o outro lado, até Cafarnaum, chegaram e encontraram Jesus em casa. Aí eles chegaram, como é que você veio parar aqui? Né? Jogando um migué para cima de Jesus. Sim. Aí Jesus fala assim para eles: eu sei que vocês estão atrás de mim, né? Não é por causa da minha palavra, não é por causa da minha mensagem, não é por causa do que eu falo, mas é por causa do pão que eu multipliquei. Né? Então, aí ali Jesus começa a trazer uma das melhores mensagens, né? Se você for analisar todo o Evangelho de João, ele está falando sobre isso, né? Sobre essa ligação, né, dele com a igreja, né? Essa comunhão. Aí ele fala que não, eu sou o pão da vida, né? Aquele pão que vocês comeram lá perece, né? O maná que comeram no deserto acabou, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? Então aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida em mim. Né? Jesus está trazendo uma mensagem que ele está querendo dizer para o povo o seguinte: o que eu quero de vocês é um compromisso comigo. Sim. O que eu quero de vocês não é só dar a bênção para vocês, eu quero que vocês tenham uma vida compromissada comigo, tenham uma vida de comunhão plena comigo. Eu quero que vocês vivam a minha vida, que vocês tenham o que eu tenho. Amém. É isso que Jesus está dizendo. E o povo gostou? Não, porque o povo queria o quê? Bênção. O povo queria pão. Né? Então é isso que a gente vê muito nas igrejas hoje. As pessoas vêm até Jesus, vêm até a igreja. Eu vou até abrir uma exceção assim, porque eu acho que a maioria das pessoas que vêm em busca de alguma coisa. Sim. Alguns, né, uma boa parte, graças a Deus, encontra Jesus e aceita esse desafio dele. E quando ele pergunta assim, vocês não vão embora? Ele fala assim, não. É verdade. Nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna. Né? É verdade. Ele me representa total aí. Verdade. Aí, mas as pessoas, elas vêm muito na igreja, procuram muito Jesus para receber alguma coisa. Né? E Jesus, ele fala assim... Gasgou aqui. Né? Então, as pessoas vêm até Jesus em busca de alguma coisa, em busca de receber algo dele e não querem ter um compromisso com ele. Né? Falta esse compromisso com ele. E muitas vezes não é isso que Deus quer. Então, por isso, muitas vezes a pessoa vem na igreja e como você falou, ora e busca a bênção e não recebe. Por quê? Porque Jesus sabe que aquela pessoa não tem compromisso com ele. Né? Outros, Deus até abençoa, né? Mas abençoa e despede, como no caso dos 10 leprosos. Sim. Ele abençoou os 10, só um voltou, só um ficou, os outros 9, né, se apartaram, né, foram cuidar das suas vidas,
e não quiseram servir, continuar seguindo a Jesus. Então, essa é a grande realidade da igreja atual, né? Porque as pessoas, elas vivem muito em busca é uma versão meio que mundana, né? Das pessoas do mundo. As pessoas do mundo vivem para satisfazer os seus prazeres, e na igreja eu tenho visto muito crente que está na igreja em busca de satisfação. Verdade. Os seus próprios Os seus prazeres próprios carnais, prazeres, os próprios. A pessoa quer ter um dom para poder se sobrepor sobre os outros, Sim. a pessoa canta bonito, ela quer se sobrepor sobre os outros, a pessoa prega, tem eloquência, ela quer se sobrepor sobre os outros, né? Então, então existe esse hedonismo dentro da própria igreja. Sim, né? é verdade. Então, e a gente precisa mudar esse conceito. Né? A gente precisa mudar essa forma de ver o evangelho e passar como diria o C.S. Lewis, né? Viver o cristianismo puro e simples. É verdade. Né? Que E Deus entender ensinou. que nosso foco e o nosso alvo não é viver assim para como se a vida eterna não existisse, como se eternamente fôssemos ficar aqui no mundo. E não é assim. É muito passageiro aqui. Outro ponto, né? Que às vezes a gente chega na igreja, já aconteceu de eu perguntar para os irmãos, né? Quem quer morar no céu? Todo mundo levanta a mão, todo mundo quer morar no céu. Mas quem quer ir morar no céu agora? Não, depois eu vou. Aí a pessoa já fica Calma meio assustada. aí. Não, calma aí, irmão. Eu falei que Alex, quero, mas não agora. não, irmão Alex, calma, irmão Alex. Ainda não. Aí você vai questionar o porquê. Não, porque Deus tem muita promessa para fazer na minha vida. Deus me prometeu isso, me prometeu aquilo. Eu falei, irmão, eu troco todas as promessas que Deus me prometeu aqui na terra, eu troco para ir para o céu agora. Amém. Né? Amém. Você tem vontade de morrer, irmão? Não, não é Quero isso. Ir com ele, tô pronto para ir pro meu amado, né? Exato, a verdade é que a gente, o crente que é verdadeiro, né? E ele tem que sentir, meio que obrigatório, né? Ele sentir essa necessidade de estar com Deus, né? Essa necessidade de estar com Deus. O ama tanto que anseia pela vinda do seu noivo, seu amado, né? Abre mão de tudo que tem aqui para estar com ele. E a gente não vê isso na maioria dos cristãos atuais. Né? Eles não querem abrir mão dessa vida, né? Tanto que muitos pregam, né, que nós vamos possuir o melhor dessa terra. Que eu falo, irmão, eu não quero o melhor dessa terra, porque eu já tenho o melhor do céu. Né? O melhor dessa terra aqui não é para mim, não. Né? Enquanto eu estiver aqui, Deus vai me sustentar, Deus vai prover, Deus vai me ajudar, né? Mas o que eu quero é estar com Ele, né? Essa a oração, né, do Salmo, né? Se eu não me engano, é no 27, Salmo 27:4, que ele fala: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Né? Para aprender e para contemplar a formosura do Senhor. Né, para aprender no seu santo templo. É porque esse mundo, ele tem muita coisa boa no mundo? Tem. Né? Se a gente for falar, é ignorância da gente falar, no mundo só tem o que não presta. Não, tem muita coisa boa no mundo. Né? Mas o fim dessas coisas levam à perdição. É verdade. Né? O fim dessas coisas, que momentaneamente são boas, vai nos levar ao inferno. Né? Falar que rasgado leva ao inferno. Sim. Mas quando a gente abre mão dessas coisas e se dedica à vontade de Deus, à palavra de Deus, a servir a Deus, nós temos a expectativa, né, a fé confiante, né, de que não pertencemos mais a este mundo, né, de que um dia ele virá, né, porque a palavra dele diz, né, e é extraordinário, né, que quando ele faz essa promessa maravilhosa, fala: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar lugar e quando eu for, eu voltarei outra vez para vos levar. Amém. Né? Verdade. Mas por que? Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Né? Ou seja, essa necessidade que a gente sente, esse anseio que a gente sente pela volta do Senhor, ele também sente. Né? Então, ele fala assim: eu quero que aonde eu estiver, estejam vós também. Ele quer nos levar para estar com ele. É verdade. Né? Porque a igreja anseia para estar com ele, né? E ele anseia estar com a igreja. Por isso aí a comparação de Cristo, né, com o noivo e a igreja como a noiva, ela é perfeita. Né? Porque o noivo e a noiva, né, eles
anseiam estar um com o outro. É Né? Eles verdade. anseiam pela a hora do casamento estarem para sempre juntos. É Né? verdade. E tornarem-se uma só carne. Então a igreja tem esse anseio, né? Tem que ter esse anseio. Tem que ter esse anseio. Eu costumo falar, se a pessoa não tem esse anseio, se ela não tem essa necessidade no seu coração de deixar esse mundo para estar com Deus, não está no evangelho. Ela tem que rever. Tem que rever os seus conceitos, tem que rever uma coisa que a não sua está conversão, encaixando. porque não converteu-se direito, não. Né? Você falando sobre isso, eu estava aqui me lembrando da minha pastora Jane, né, que hoje está com o Senhor, e ela falava isso abertamente. Quando ela se expressava, pouquíssimas pessoas compreendiam o que ela queria dizer. Só quando você está muito alinhado com o Senhor é que você entende algumas coisas que servos de Deus falam. Não era que ela não era feliz, que não, ela quer morrer, mas ela sabia para onde ela ia. Exatamente. Então ela ansiava pela vinda do noivo, né? Eu não vejo a hora do meu noivo vir me buscar, eu não vejo a hora do Senhor me levar, mas não era que ela era triste. Todo mundo, às vezes, né? Assim, algumas pessoas que ouvia isso, ficava assim meio que, eu falava, gente... E aí, depois de alguns dias que ela, né, partiu, algumas pessoas comentando, Deus realizou, né, o desejo do coração dela, que ela não ficou velha aqui, né, mas foi tão cedo, porque era um desejo do coração dela. E ali eu me peguei um dia meditando em tudo que ela falava. Gente, ela era tão apaixonada pelo Senhor. Ela amava tanto a presença do Senhor que nada que prendia ela. Nem o esposo, que era maravilhoso para ela, o filho, que era a paixão da vida dela, as coisas, ela era uma pessoa muito bem sucedida. Nada disso prendia ela nessa terra. Que a coisa mais preciosa que ela tinha era a comunhão com o Senhor. E nós, enquanto servos de Deus, como você falou, se a gente não está com esse sentimento, alguma coisa não está correta. A gente precisa rever. O que está acontecendo? Né? Se eu amo tanto a Deus, e hoje as pessoas, assim, claro, não são todas, mas hoje o evangelho está tão raso que se a gente não tiver cuidado, a gente está nessa mesma situação. É verdade. De estar vivendo só para esse mundo. E não estamos lembrando, né, da glória do Senhor, não estamos nem falando mais sobre a vinda do Senhor, né? Não estamos vivendo o evangelho, né, por amor ao Senhor, por querer estar com Ele de fato, e sabendo que depois dessa vida aqui na Terra, iremos estar com Ele na eternidade. Então, por isso que nós precisamos estar enquadrados na palavra do Senhor. Tudo resume na palavra. Tudo volta para a palavra. Tudo volta, né? A gente vai e volta e sempre para não na tem palavra. Jeito, né? Porque a palavra, ela é o nosso guia. Nosso guia. Eu falo, a Bíblia é o nosso manual de instrução. Né? E a gente é o nosso hábito, né? Quando se trata de manual de instrução. A primeira coisa que a gente joga de lado quando a gente compra um aparelho novo é jogar o manual de instrução. Fora. Deixa para lá e vai tentar montar. Quando não dá certo, aí nós volta lá no manual para ver, né? É verdade. E às vezes nem encontra. Mas... vai ter que baixar o PDF na internet para poder para ver como é que funciona, procurar a orientação de um técnico. E é exatamente isso que a gente precisa fazer agora. Né? A gente precisa voltar para o manual. Né? Que é a palavra de Deus. Necessário. Né? Porque a gente está tentando do nosso jeito e não está dando certo. Né? Então, tipo assim, a igreja se afastou das escrituras, né? E não está funcionando. A gente tentou criar evangelhos paralelos, né? Porque hoje existe evangelho para jovem, evangelho para idoso, evangelho para surfista, evangelho para skatista, evangelho para roqueiro, Existem vários evangelhos paralelos aí e não está funcionando. Sim. Né? Não tá tendo conversão, não está tendo mudança. Né? Esse dia eu estava ouvindo um vídeo de um pastor, ele estava pregando, ele falava assim, que no Brasil tem mais de 50 milhões de crentes. Né? E ele fala assim, mas que diferença faz? Era para a gente ele falou, esse número é para nos envergonharmos. Porque um país que tem essa quantidade de cristãos, se fossem verdadeiros, né, esse país era outro, né? Esse país era outro. Ele ia iluminar a terra. Verdade. Né? Mas o que acontece? Né? A violência só aumenta, a corrupção só aumenta. Né? Por quê? Porque são números. Não são conversões genuínas. Né? É verdade. Não são conversões genuínas. A gente vê países aí que sofrem perseguição, né, do evangelho, e a gente vê grupos pequenos, né,
de Fazendo a crentes que faz uma diferença extraordinária naqueles países, Até né? vergonhoso para nós. Que incomodam. Tipo assim, lá tem um grupo, você vê, por exemplo, você vê países como Coreia do Norte, países árabes, né? Que eles têm um grupo pequeno de crentes lá, tão pequeno, mas que incomoda o governo. Né? O governo quer calar eles, o governo prende, o governo mata, o governo tortura, porque aquele grupinho pequeno está incomodando. Verdade. Né? E nós temos um país com um grupo enorme que não faz diferença nenhuma. Né? É verdade, infelizmente, né? É triste. Talvez seja porque somos tão livres, né? Temos a liberdade. Eu sempre falo, gente, a gente não valoriza a liberdade que a gente tem de adorar onde a gente quiser, de pregar onde a gente quiser. Se quiser ir na praça pública pregar, podemos. E a gente não valoriza isso. Hoje em dia é tão complicado que as igrejas, você falou sobre pregar em praças públicas, né? Qual foi o último movimento evangelístico que a gente tivemos em Belo Campo? Muito tempo. Né? Eu não falo de uma igreja ou de outra, não. Eu falo de todas. Né? Aqui a gente tropeça de uma igreja e cai dentro de outra. Né? Cada esquina tem uma igreja. Né? Mas eu pergunto assim, efetivamente, que mudança essas igrejas têm provocado na cidade? Verdade. Né? E a gente começa a pensar, a gente tem que começar em Jerusalém, né? Então vamos começar na cidade. Vamos começar na cidade. Aqui, né? Então, se a gente não faz diferença aqui, se a gente não faz uma diferença aqui, onde nós estamos morando, aí a gente quer mudar o mundo. E vou falar algo aqui que vai provocar. E a união entre essas igrejas está sendo igreja? Porque, assim, não é uma coisa que me incomoda. A mim incomoda quando eu vejo uma disputa tão grande entre líderes, que é como se tivesse vários céus. Você não sabe se está tratando de igrejas ou de gangues, ou de né? gangues. Isso, pronto! É uma briga por território, uma briga, né? Né? Tipo assim, eu faço parte da igreja A, se o irmão Alex me convidou e eu fui lá, misericórdia. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, nós estamos indo para que céu? As pessoas não respeitam as diferenças, né? As pessoas querem se impor, cada um é dono da sua verdade, né? E a verdade do evangelho está sendo banalizada. Banalizada. Porque, tipo assim, Alex, eu sempre falo, por exemplo, vamos falar da nossa cidade, né? Você citou Belo Campo, então vamos falar de Belo Campo, porque é nosso território. Belo Campo é uma cidade de, digamos aí, digamos que seja 15 a 20 mil habitantes. Uma igreja sozinha não comportaria, né? Um líder, né, um pastor, ele não vai dar conta. Pronto. Aí tem várias igrejas, glória a Deus por isso, para todo gosto. Ok. Mas aí quando vai chegar, quando vai ter, por exemplo, algo que fosse uma reunião, para ter algo dentro de Belo Campo, esses líderes entram em consenso, entram em acordo, não há. Não. Por exemplo, se eu estou na igreja X e eu vou na igreja, a preocupação está porque eu estou ouvindo o evangelho ou com medo de eu sair da igreja e ir para outra igreja? Eu não vou estar na igreja também? Eu não vou estar servindo o mesmo Deus? Então, assim, há essa disputa que eu não concordo, eu fico meio perdida, meu Deus. Eu fico, às vezes, questionando sobre isso, porque, é claro, você tem que ter seu lugar de congregar? Tem, claro. Você tem que ter um pastor? Tem. Você precisa disso, né? De você estar ali, estar congregando, estar sob a direção de alguém, né? Tal, que isso é importante, né? Você estar ali com um pastor, ter raízes é importante. Mas isso não significa que, se tiver um evento na tua igreja e eu vou me desviar. Isso não existe. Não existe, né? É verdade. E olha a quantidade, como você falou, de igreja evangélica que tem e quais os movimentos que têm sido feitos aqui. Vamos criar um dia do evangelho, ou um dia da Bíblia que tem, né? Já o dia da Bíblia. Vamos todo mundo fazer um movimento. Tem tido isso? Não. Talvez por falta de união. Por falta de união. Infelizmente é uma realidade. Na maior da parte é isso mesmo. Porque a falta de união. Porque a gente não vê o povo unido, né, para poder fazer aquilo que é a missão principal da igreja. Sim. Né, porque quando Jesus está próximo de ser assunto ao céu, ele fala uma coisa muito interessante. Ele chama os irmãos, a igreja, né, a igreja iniciante ali, os discípulos, e fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? E a gente tem feito isso. Né? Qual o movimento, assim, volto a perguntar, qual o movimento evangelístico que tem na nossa cidade? Né? Qual o movimento
um pouquinho mais profundo aqui um pouco, deixa eu pegar o Tiago aqui, qual o movimento de caridade a igreja, os crentes têm feito? Verdade. Né? Na nossa cidade tem muitas pessoas necessitadas, tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas com precisões várias, né? Às vezes não financeira, mas psicológica, de vários motivos, várias áreas. E temos vários profissionais que poderia, né? Dentro da igreja, que a igreja poderia estar fazendo um trabalho social em conjunto. Mas a igreja hoje, como eu falei, é muito materialista. Muito, né? Infelizmente. E eu não estou falando de denominação, não. Estou falando da igreja, em si. o povo em si. Né? Nós, enquanto igreja. Isso. Essa igreja, ela tem sido muito materialista, a ponto de tudo que for fazer só faz se estiver envolvido uma quantia, se estiver envolvido um valor. Verdade. Né? Se eu for lá, vão me pagar quanto? Né? Tem que ter algo em troca e algo que venha valer a pena. Exatamente. Ninguém faz mais. Senão não quero mais fazer. Eu estava até comentando com meu pai esses dias, né? Sobre uma obra na igreja, que ele precisou fazer lá na igreja dele, né? E a gente lembrando, né, que alguns anos atrás, né, nós construíamos casas dos irmãos. A igreja reunia, ia lá, construía. O irmão não tinha dinheiro para pagar mão de obra, né? Os obreiros, os membros da igreja iam lá, construía a casa, igrejas eram levantadas assim, né? Sim. Todo final de semana, e os irmãos iam lá e colaboravam todo mundo junto, né? E levantava, erguia a igreja, né? E as igrejas estão erguidas até hoje. Mas hoje, se não tiver um valor envolvido, né, ninguém levanta a mão para fazer. E a gente não sabe também, né, qual é o medo, né? Porque, por exemplo, não somente aqui em Belo Campo, mas em outros lugares que eu morei, o meu esposo por ser militar, então mudava sempre, né, quando estava na ativa, e eu via essa disputa, né? Eu falo que é uma disputa, né, em todas as cidades que eu ia, essa disputa, esse medo. Tipo assim, a minha igreja está indo bem, não importa se a de fulano não está indo, não. O que custa? Então, peraí, não são irmãos? Nós não somos irmãos em Cristo? Peraí, vamos lá estender a mão para fulano? O que está acontecendo com a igreja dele, né? Vamos ajudar o pastor. Vamos ajudar. Ô, pastor, o que está acontecendo? O pastor vacilou. Peraí, eu não vacilo todos os dias? O pastor cometeu um pecado e eu não cometo um pecado? Então, vamos lá, pastor, então vamos fazer uma oração. Se a igreja, né, agisse dessa forma, como você falou, o país seria outra nação, o mundo seria outro, né? Seria outro. Porque, né, por causa de um justo, Deus muda toda a situação de uma nação. A gente pode ver, né, o exemplo do Elias, né? Elias, o Acabe instituiu o culto a Baal, né? O Acabe a Jezabel, e o povo foi no embalo, né? Tinha mais crente, fiel? Tinha, mas estava onde? Tudo escondido. Tudo escondido nas cavernas, né? E o Elias foi lá e enfrentou. Verdade. Né? E por causa do que ele fez, um homem sozinho, né? A história dele é muito interessante. A história dele começa com ele sozinho, né? Entrando no palácio e decretando que não haveria chuva. Depois nós vemos ele sozinho subindo no Carmelo. E ele fala assim, só eu fiquei para o profeta do Senhor. Né? Esse é o início. Mas no final, né, que ele começa a ir de Betel e vai para outras cidades, agora não vou lembrar todas, mas em cada cidade que ele ia tinha uma escola de quê? De profeta. Né? Ou seja, um homem sozinho. Né? Se ele não ousasse a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, né? Se ele não ousasse se colocar diante de Acabe e falar o que Deus mandou falar, né? A nação teria perecido. Né? Então, quando um crente ele resolve tomar uma posição, né, em defender, e nesse caso, né, eu vou colocar a palavra defender, porque o Elias ele serve como um advogado de Deus aqui, né? Ele vai lá e pega a lei de Deus, na lei está dito aqui, ó, dizendo tá isso e isso e isso. E vocês estão pecando. Então, quando o Elias fala assim, eu vejo algumas pessoas falar assim, que Elias decretou que não ia chover, né, que foi coisa que Deus honrou a palavra dele, mas Deus, a palavra do Elias ali, ele não está falando de si mesmo. Lá no Deuteronômio falava que se o povo abandonasse a palavra de Deus, o Senhor iria cerrar os céus. Né? Então ele estava aplicando uma lei que já estava pré-determinada. Né? Então ele só foi aquele cara que chegou e aplicou a lei. Né? Que já havia sido pré-determinada. Orando a palavra. Orando a palavra, exatamente. Né? Então não foi. Às vezes dá a entender que ele falou da cabeça dele, ele chegou lá e falou: não quer obedecer, então não. Ele jogou a maldição lá. Não foi. Ele está determinando uma coisa que já estava na lei. Você falando sobre isso, eu me lembrei de Isaías, onde, acho que no livro de Isaías, onde Deus fala para Isaías, mostre-me tuas causas. É como se Deus estivesse falando, vem cá à minha presença e traga-me
Use os teus argumentos. Exatamente. Fala aí. Cita sim, como um advogado faz, né, em uma audiência. Vamos entrar aqui em audiência, então fale. Agora apresenta suas justificativas. Exatamente. Né? Apresente aqui. Exatamente. Né? Vamos ver o que a gente pode fazer. E aí a gente vai lembrando, né, voltando aqui, falando de hoje, a igreja como está. Será que vai chegar a que ponto para que a igreja de Cristo aqui na Terra hoje venha acordar e viver o verdadeiro evangelho, parar com essa disputa, né, de um tá ajudando o outro. Eu estive há uns dias atrás conversando com uma pessoa, né, e falando sobre a dificuldade que essa pessoa tem, uma pessoa muito, muito séria com a palavra de Deus. Eu sou assim, Alex, eu percebo que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo pelos seus frutos, né? Pelos frutos que ela, né, já começa a transmitir, né? Você percebe pela fala. Quando eu estou conversando com uma pessoa, que a pessoa começa a falar assim, peraí, mas que foi uma das coisas que eu sempre falei isso para você, que me encantava, né, em Alex Almeida, era a questão de, sim, mas a palavra de Deus diz o quê? Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz, né? Então, quando eu ouço uma pessoa, um servo de Deus, falando, tudo bem, não é que é a minha opinião, é a palavra do Senhor. Ainda que eu não goste, é o que a palavra diz, a gente precisa estar enquadrado na palavra. Então, no meio desse diálogo, essa pessoa falando da dificuldade que essa pessoa enfrenta em estar nesse determinado lugar, né? Porque é uma pessoa levantada por Deus, existem muitas pessoas que procuram essa pessoa para orar, né, para cuidar. E a dificuldade não é com as pessoas que não acreditam no Senhor, é com os próprios crentes, que falam mal, que apedreja, que xinga, que não sei o quê. Claro que isso não incomoda essa pessoa, porque essa pessoa sabe quem ela é diante do Senhor. Mas é algo tão triste que poderia falar, não, vamos estender a mão. Eu não estou dando conta, né, da quantidade de pessoas, vamos estender a mão. O que ela está precisando, o que essa pessoa está precisando para que o evangelho venha a ser propagado, para que mais pessoas venham a ser abençoadas. É isso que eu falo no podcast, né? Quando eu cito, gente, compartilha. É para que outras pessoas sejam abençoadas. E às vezes a gente é tão egoísta, nós enquanto igreja somos tão egoístas que a gente quer que fique só para a gente. Aí eu falo sobre, né, as lideranças, que eu estou, né, sempre que... Acho que já tem uns 2 ou 3 podcasts que está falando sobre isso, volta e meia a gente toca nesse assunto, porque a nossa conversa chega nesse assunto. Se está chegando nesse assunto é porque o Senhor quer falar. Exatamente. Porque a gente não está aqui sentado, né, diante das câmeras, né? Das câmeras. À toa, né? A gente está aqui por uma direção do Senhor, né, Alex? Então, assim, só Deus e a minha família sabem que a gente tem que abrir mão para a gente colocar em prática, né, esse projeto que Deus nos deu. E então não é por acaso que Deus, né, está nos usando para falar sobre isso. Será que vai chegar a que ponto para que os líderes, né, eu vou falar dos líderes, né, que eu estou falando de nós enquanto igreja, mas existem os líderes, que às vezes os liderados não podem fazer muita coisa, mas os líderes podem. Então quebrar isso, gente, toma, pelo amor de Deus, você que está assistindo esse podcast, isso significa que nós, enquanto liderados, estamos observando que não está legal, que precisa haver uma mudança dentro da Igreja de Cristo, viver o verdadeiro evangelho. Que evangelho é esse? Onde há essa disputa que, tipo assim, não vou citar denominações, por quê? Para não causar. Mas se denominação A ou denominação B, vai todo mundo para o céu. Se o objetivo é ir para o céu, então estenda as mãos, dê você o primeiro passo. Fala, não quero mais saber de disputa, não quero mais saber de confusão, não sei onde começou isso, mas vai terminar em mim. Né? E vamos estender a mão para o irmão, não interessa se a congregação dele é pequena, se ele não estiver enquadrado na palavra do Senhor, eu vou chamá-lo. Vem cá, meu irmão, eu vou chamar aqui, peraí. Pronto, porque toda igreja tem um estatuto, não é isso? Então vamos ver. Está embasado em quê? Está baseado em quê o estatuto dessa igreja? É na palavra do Senhor? Pronto. Você não precisa acreditar que o pastor Alex, vamos supor assim, né? Ele não é de Deus, sim, porque ele não é de Deus, não. Isso é entre ele e Deus. Se ele está pregando o evangelho, se ele está se disponibilizando a pregar o evangelho, né? Para que as pessoas venham ser transformadas com seriedade, então, e eu estou sendo contra, então, peraí. Peraí, que tem uma coisa que não está encaixando, né? Então, eu não preciso estar a favor dele. Então, se ele está pregando, a própria Bíblia, o próprio Cristo falou isso, quem comigo não ajunta, espalha.
Né? Então, se está pregando o evangelho, Cristo também ensinou isso. Ele não está pregando o evangelho? Pronto, deixa ele pregar o evangelho. Então, deixa. Então, assim, isso, e hoje é muito comentado até em redes sociais, né? Eu estou falando sobre isso porque é o que eu vejo demais nas redes sociais, fazendo essa crítica sobre nós, igreja, sobre nós evangélicos. E quando fala de um evangélico, né, de alguém que, né, se intitula evangélico e não está na presença de Deus, está falando de mim também, porque eu faço parte do corpo. Ou que ele era ali, tá uma benção, de repente ele caiu, ele pecou. Eu, enquanto crente, vou pro joelho orar por ele. Porque Amém. eu posso estar, de repente, um dia, na mesma posição que ele, e aí? Eu não tive ninguém para estar orando por mim, eu vou apedrejar, também eu vou terminar de matar. Então, se eu estivesse na época de Davi, eu não ia mais, né? Se fosse eu escrever, então, um livro falando sobre Davi, pelo amor de Deus. Falar, não, para isso aqui, como você falou logo no início, né? Que a gente tem essa certeza de que a Bíblia foi inspirada, né, por Deus, né? Homens que foram inspirados por Deus para estar escrevendo. Se fosse um homem na sua carne, uns não iriam escrever sobre o pecado. E outros iam falar, não, peraí, eu não vou falar que ele pediu perdão, não. Ou então vou colocar a minha opinião. Exatamente. Né? Então a gente precisa viver o verdadeiro evangelho. Né? E o evangelho é renúncia e renunciar a nós mesmos. Então, não se é. Porque às vezes o meu conceito está errado, se está dentro da Bíblia. Se encaixou dentro da Bíblia, não tem nada a ver com ele. Ele está pregando o evangelho, ele está pregando a Bíblia, deixa ele pregar. Se ele não estiver enquadrado na palavra do Senhor, é entre ele e Deus. Então, que não seja eu uma pedra de tropeço para aquele irmão. Que seja alguém para estender a mão. E se aquele irmão não estiver fazendo o que é correto aos olhos do Senhor, vai ser entre ele e o Senhor. Né? Então, assim, vamos mudar, vamos orar sabe? Porque o negócio está ficando cada dia pior na nossa nação e vergonhoso a ponto de muitos hoje nem dar crédito mais né, a palavra de Deus por conta de muitos que estão escandalizando, né? E diga-se de passagem que são pessoas que estão assim, já no alto escalão, a ponto de daqui uns dias dizer que já é um semideus, né? Tipo assim. Não, mas é isso mesmo. Né? A gente vive num período que as pessoas têm se apegado muito a títulos, né? E colocado esses títulos e criado suas próprias normas, suas próprias formas de ver. É verdade. Né? E tem tido uma falha e aos poucos abandonando as escrituras. Né? Essa é a grande falha. Porque é aquele texto da Bíblia que aponta o meu pecado, que aponta o meu erro, eu deixo de falar sobre ele, eu deixo de pregar sobre ele. Né, e vamos falar sobre isso aqui. Então, por isso que é muito comum, é muito normal a gente ver grandes pregadores principalmente, só pregar bênção. Né? Por quê? Porque se eu prego só bênção, eu não vou estar mexendo na ferida de ninguém. Todo mundo vai sair feliz e ficar feliz. É por isso que eu falo, eu sou meio que o pregador de um convite só. Sim. Né? Que você prega o verdadeiro evangelho, genuíno. Porque se eu prego, se a mensagem vem e fala e aponta o pecado, eu vou falar a mensagem, né? Te convidou porque quis, né? Você foi orientado por Deus a falar sobre aquele assunto. E às vezes a repreensão não está sendo só para a igreja, está sendo para mim também, mas eu não vou omitir. Sim. Eu não vou omitir a palavra, entendeu? Eu vou transmitir a mensagem conforme ela vem. Eu sou só um mensageiro. Sim. Né? E às vezes a gente leva a mensagem e aí né, a gente vê que as lideranças muitas vezes torcem o nariz, né? E fala assim, depois... Pra que fala sobre aquele assunto? Eu vou pegar seu número para poder a gente remarcar um outro dia, né? E não pega o número, né? Você tem observado isso, né, Alex? Aí eu falo, amém, né? A gente trabalha aqui para poder fazer o que a palavra de Deus manda fazer, né? E é importante, né, as pessoas que ouvem, tá na igreja, tá na congregação, tá ouvindo a palavra, tá vendo o que está sendo pregado, né? Leia a sua Bíblia, né? Não importa se a pessoa que está pregando, se sou eu, se é a irmã Cristiane, se é um pastor renomado, verdade. Né? Ou o mais importante, né? Que sempre o mais importante é o pastor de longe. Né? Se é o pastor de longe, porque o pastor que vem de longe, ele, meu Deus do céu, ele é sempre, né? O pastor local, a coisa que eu tenho notado, uma falha da igreja, é que o pastor local ele não tem muito valor. Verdade. Né?
O pastor local, né, que está ali, você conhece a luta dele, a dificuldade dele, a vida de oração dele, você não dá muito valor. Mas quando vem o de longe que você nunca ouviu falar antes nem daquele sabe a dia, procedência direito, né? Mas só aí porque é de não, aquele lá longe. você coloca lá em cima e o pessoal reúne, vai todo mundo ver, vamos ver o pastor de longe, né? O pastor de longe é sempre o melhor. Às vezes é homem de Deus, Sim, claro, né? Mas muitas vezes não é, é né? verdade. Infelizmente, Então, né? mas a gente tem como ver isso. Você mesmo falou, né, que é pelos frutos que Isso, que se conhecemos as conhece árvores, árvores. né? Esse dia eu estava pregando na igreja, eu até fiz uma inversão do texto, né? Primeiro eu comecei falando com os irmãos sobre a importância da gente observar o fruto, né? Porque as pessoas é comum, a pessoa chega pra gente, eu sou crente, eu sou isso, e aí a gente começa a trazer para o nosso meio. Sim. Né? E aí traz para nossa casa, traz para nossa empresa, a gente traz para o nosso convívio e não repara que ele não produz frutos bons. Os frutos que eles estão produzindo é ruim, né? E muitas vezes vai nos prejudicar, vai prejudicar a família, prejudica a casa, prejudica o lar, a empresa, a igreja. Né? Aí depois eu virei e falei assim, e agora vamos pensar assim, que tipo de fruto você está produzindo? Né? Porque muitas vezes é fácil eu chegar e dizer assim, aquele fulano ali, ele é uma árvore má porque ele está produzindo mais frutos. Mas e eu? Né? Né? Que tipo de fruto eu estou produzindo? Que tipo de fruto eu produzo para o reino? As pessoas que estão à minha volta, que estão comigo, elas estão se alimentando, né? Elas estão tendo vida naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. Né? Estou transmitindo vida para elas. Né? A vida de Cristo está sendo transmitida através de mim, o brilho do Espírito Santo, né? A luz, né, que Jesus nos chama para ser a luz do mundo. Né? Essa luz está brilhando através de mim. Né? Eu estou sendo o sal da terra, estou fazendo diferença aqui. Né? Ou estou sendo só mais um, estou prejudicando as pessoas, a minha mensagem só serve para poder é uma sessão de indiretas, né? Tem pregadores que sobem no púlpito, é uma sessão de indiretas, né? Que há uma diferença, né, Alex, entre você estar ali sendo conduzido pelo Espírito Santo para falar de um assunto que a igreja necessita ouvir e você jogar em direta. Você jogar em direta. Existe uma diferença muito grande. Porque quando é pelo Espírito é diferente, a igreja recebe diferente. Difícil, a igreja ainda que der pancada, né? Pô, doeu essa palavra, mas a gente entende, né? Isso. A necessidade, a pessoa sente a necessidade de mudar. De mudança. O pregador falou lá e realmente eu preciso mudar nesse ponto. Você sentiu o que foi do Espírito, você sente. Né? Agora, quando é indireta, e geralmente quando é indireta, é interessante porque ela não é geralmente para a igreja toda, é para um ou para outro, né? Aí os irmãos já estavam falando, você está falando para o irmão fulano. Com certeza, irmão fulano. Quando o lugar é pequeno, a igreja é pequena, não. Foi no pecado de fulano que ele falou. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. É verdade. Né? E se voltar para a palavra. Sim. Então, prestar atenção na mensagem que é pregada. Né? O irmão vem com uma pastinha, um terno bonito, né? E cabelinho no gel. Na régua. Na régua. Vamos ver que mensagem ele está pregando. Vamos analisar. Né? Não vamos se deixar levar pelo barulho, se deixar levar pelo reteté, né? Pelo relampear, sapateio e pega fogo. Né? Sim, isso aí é emocionante, aquilo que a gente falou faz a gente sentir, né? Mas não faz a gente, muitas vezes, não vai trazer transformação. Às vezes o culto é tão barulhento, é tão pula-pula, tão aquilo tudo, e no final do culto você pergunta que mensagem foi lida, ninguém sabe. Ninguém sabe qual mensagem foi lida, nem o pregador sabe mais que mensagem pregou. É verdade. E a desculpa é porque quando Deus me usa assim, depois eu não me lembro de mais nada. Eu falo, como assim? Né? Porque eu me lembro das mensagens que eu prego. Né? É tanto que eu repito as mensagens que eu prego em algumas ocasiões. Né? Então, é meio complicado. Então, a gente vai entender isso, vai aprender a discernir essas coisas a partir do momento que a gente lê a palavra. Né? E não tem jeito. No dia do juízo, essa palavra vai ser aberta e nós seremos julgados através dela. Importante, né? Isso aí. No dia do juízo, ela vai ser aberta. Né? E você vai falar, tá aqui, ó, você não leu? Ah, não li não, se o pastor não falou, não tem conversa, né? Porque nós temos acesso, né? Ou seja, nós voltando aqui nos países que são perseguidos, eles sem acesso, eles têm acesso à palavra. Verdade. Né? Deus sempre prepara um dia, a igreja do Senhor nunca fica despreparada, ela nunca fica sem ser alimentada pela palavra, independente do período de perseguição. E nós que somos da igreja livre, podemos dizer assim, que nós temos liberdade, a gente não tem como argumentar que não tivemos oportunidade de se querer culpar um pastor, é a culpa do pastor que eu me desviei. Eu ouço muito isso.
Ah, eu era da igreja, mas o pastor fulano, eu era da igreja, mas o irmão cicrano falou isso. Não gostei disso aí. Não, isso é porque você nunca foi convertido. É verdade. Né? Se eu não me engano, foi Pedro que fala assim, eles saíram do meio de nós porque não eram dos nossos. Sim. Né? Porque aquele que tem uma conversão genuína, ele pode passar o perrengue que for. Eu falo isso porque eu tenho mais de 30 anos de igreja. Porque ele não está ali por conta de A ou de B. Ele está ali por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Né? O foco dele é Jesus. É. Ele pode até mudar de ministério, Sim. pode até mudar do mesmo ministério, mudar de congregação, Sim. né? Porque às vezes a situação fica insuportável. Eu entendo isso. Né? E até Deus entende porque isso. Porque lidar com pessoas né? não é fácil, né, Alex? Exatamente. Mas abandonar a fé não. por causa de A ou de B, não. É por causa que não teve conversão genuína. Verdade. Né? Então, a pessoa precisa rever os conceitos, né? Se voltar para a palavra, né? E reafirmar um compromisso verdadeiro com Jesus. Né? É verdade. E voltar a ter uma comunhão plena com Ele. Né? E quando você tem uma comunhão plena com Jesus, você parte a ter uma comunhão plena também com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E você vai entender que as dificuldades vêm, as lutas vêm, né? E tudo vem para tentar nos tirar da presença dele, mas você está enraizado na palavra, você vai permanecer fiel. Que nada, né, Alex, venha nos tirar da presença do Senhor. Nada. E para a gente encerrar esse bate-papo, que de por mim eu ficaria aqui a noite inteira conversando. Eu me lembro das viagens que a gente ia, né? Trabalhávamos em Tremedal. E eu não via a hora da gente de ir trabalhar, porque a gente ia falando de Jesus, voltava falando de Jesus, e cada viagem que a gente fazia, eu tinha um aprendizado novo, né? Então, isso para mim é muito importante. Gosto muito de pessoas que me trazem conhecimento, né? Amém. E aí, assim, para a gente encerrar tudo isso, fecham falando sobre o juízo, porque, na realidade, tudo que a gente está vivendo aqui, a gente não tem que esquecer que nós um dia estaremos diante do tribunal do Senhor. Né, se eu não me engano, foi Salomão, né? Ele fala assim, de tudo o que tem ouvido, o fim né? Teme a Deus. Né? E se lê o Eclesiastes, né? Ele está tentando entender a vida humana. Né? Ele fala assim, eu tenho observado o que tem acontecido debaixo do sol. Sim. E ele tem muita dificuldade. O Salomão tem dificuldade para entender a vida humana, né? Não foi eu, é o Salomão. Né? Aí no final ele fala assim, não entendi, então teme a Deus. Pronto. Vamos temer a Deus, né? E saber de uma coisa. Tem coisa que a gente nem precisa entender. Né? Vamos temer ao Senhor e pronto. Vamos temer ao Senhor, né? E lembrar de uma coisa, que ele vai trazer a juízo todas as coisas que fizer. Verdade. Quer sejam boas, quer sejam más. As que estão ocultas e as reveladas. Né? Ele vai trazer tudo a juízo um dia. Né? E um dia nós iremos prestar conta a Deus. E disso ninguém pode fugir, ninguém escapa. A igreja arrebatada vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, né? Antes de entrar para as bodas, nós acreditamos assim, e vai se apresentar diante do tribunal e vai ser julgado ali, né? Não é um julgamento para salvação, mas um julgamento para galardão. Sim. Seremos julgados pelas nossas ações. Sim. Vai haver esse julgamento pelas nossas ações. Né? Cada um será recompensado segundo aquilo que tiver sido feito. Sim. Né? E aquele que não pertencer à igreja, ele vai ser julgado diante do trono branco, né? Do grande juízo, do juízo final, chamado juízo final, e todo mundo vai se apresentar ali diante de Deus, e todo mundo vai ter que prestar conta daquilo que fez. Então, não adianta essa ilusão, né, de que a vida aqui é aqui e acabou, né? Mas não importa se eu viver aqui, o que eu fizer, quando eu morrer, acabou. Não, infelizmente não é assim. Verdade. Né? Infelizmente teremos que prestar conta a Deus, né, de tudo que nós fizermos, né? E às vezes essa conta chega aqui ainda, né? E eu dou graças a Deus se ela chegar aqui ainda. Né? É verdade. Isso aqui é consequência de um pecado, graças a Deus a consequência chegou aqui, eu estou pagando Pronto. Aqui. Né? Amém. Mas muitas coisas vai ficar guardadinha, né, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa avareza, por causa da nossa incredulidade. Verdade. E vai chegar o dia que nós estaremos diante do juízo de Deus e a palavra vai ser posta, né, e nós não teremos para onde fugir. Não teremos do que correr. E nem precisamos de fé para trair isso, né, Alex? Não, para crendo ou não, vai ter que passar pelo tribunal. Uma vez eu vi até uma história de um ateu falando que não acreditava em Deus, tal, né? E eu falei, aí o outro respondia para ele assim, que ele achava que se ele
morresse, né? Morreu, acabou, né? Aí o cara fala assim, nesse caso, né, eu ganho, porque o cara acreditava em Deus, né? Porque é o seguinte, se morrer, se você estiver certo e morreu, acabou, a minha fé não valeu de nada, morreu, acabou, acabou. Pronto. Agora o problema é você morrer e abrir os olhos diante de Deus. Eita. Você fechar os olhos aqui e abrir diante de Deus. Pensei. Né? O que você vai dizer para ele? Oh. Então, se eu estiver errado, eu acreditando em Deus, se eu estiver errado e o ateísmo estiver certo, né, eu não perco nada. Pronto. Mas se eu estiver certo e você estiver errado, meu amigo, você vai parar diante de Deus. E eu quero ver o que você vai fazer nessa hora. Né? Porque não adianta, todos iremos, né? A Bíblia fala que todo joelho se dobrará. Todo mundo vai se apresentar diante do Senhor e todo mundo vai prestar conta do que fez. E confessar ainda, né, que Ele é o Senhor. Confessar que Ele é o Senhor, porque não vai ter escolha. É verdade. Vai ser um momento em que não teremos escolha. É verdade. Né, e pronto. E acabou. Né? E as pessoas vão ter que se apresentar diante do juízo de Deus. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que nós temos hoje. É verdade. Para nos acertarmos com Deus, quem já está na igreja, procurar se firmar mais. É verdade. Né? Quem está orando, ore mais. Quem está lendo a Bíblia, continue lendo. Amém. Medite mais na palavra do Senhor. Verdade. Dedique um tempo da sua vida para a meditação da palavra, para um devocional. É verdade. Procurar ler a palavra, entender a palavra e buscar a presença de Deus, porque esse dia vai chegar. Né? E se a pessoa ainda não tem essa convicção, né? Reveja seus conceitos, né? Procure conhecimento da palavra, procure conhecimento através da palavra, para que você possa ter um encontro com Jesus. É verdade. Né? E eu não falo assim, procure a igreja mais próxima da sua casa, não. Eu falo, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Né? Porque hoje tem muitas igrejas por aí, né? Mas procure aquela que está mais perto do que a palavra de Deus ensina. É claro que vamos achar defeitos em todas as igrejas. Sim. Né? Você está falando para um rapaz ali que temos defeitos em todas as igrejas. Na igreja temos hipócritas, temos mentirosos, temos adúlteros, temos ladrões. E qual é a diferença que tem da igreja, então, para as pessoas que estão fora da igreja? É que essas reconhecem. Sim. Essas sabem que são necessita de mudança, que precisa de um Salvador. Né? É que verdade. Na igreja, as pessoas, os pecadores que estão na igreja, reconhecem que precisa de um Salvador. É verdade. E estão ali lutando todos os dias contra o pecado, lutando todos os dias numa batalha terrível, né? E muitas vezes fracassa, muitas vezes tropeça, muitas vezes cai, mas o Senhor, Ele sustenta, o Senhor, Ele estende as mãos, verdade. O Senhor, Ele purifica, o Senhor, Ele limpa, né? E Ele faz com que a igreja permaneça fiel a Ele, através da palavra, né? Na oração sacerdotal, Jesus orando ao Pai, ele fala assim: Pai, santifica-os pela tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aleluia, né? Verdade. Então, e é por isso que nós congregamos, né, Alex? Amém. É porque nós sabemos o quanto nós necessitamos de mudança, por isso estamos ali. Exatamente. Porque se acreditássemos que já estávamos perfeitos, não precisava. Exatamente. Estamos ali porque nós precisamos nos consertar e todos os dias diante do Senhor, dobrar o joelho mesmo e clamar mesmo, Senhor, o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso, né? Cada dia que nós vamos, nós aprendemos um pouco mais do Senhor, né? Às vezes com carinho, né? Às vezes o Senhor... Puxa, Senhor, nos dá um puxão de orelha mais forte, né? Às vezes através da prova, através da luta, o Senhor sempre tem algo para nos ensinar. E se a gente estiver atento, a gente aprende. Né? E quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente passa pela prova. É verdade. E a vitória chega. É verdade. Nós somos agraciados. E o nosso alvo é o céu, né? Sempre. E a vinda de Cristo tá tão assim, gritante, né? Diante de tantos sinais que a gente tem visto ultimamente, que até pessoas que não creem no Evangelho estão falando, tem uma coisa errada aí, nós estamos vendo o Apocalipse. E aí a gente vê a igreja meio que descansada. Então nós descansa na glória, né? Então a gente, agora que a gente tem que trabalhar e estar na presença do Senhor, como o Alex falou, aquele que ora mais, aquele que já ora mais, que lê a Bíblia, lê mais, se santifique mais, porque Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados para a sua vinda. Porque, de repente, ele não veio buscar
a sua igreja enquanto você ainda está vivo. De repente, a vinda dele hoje pode ser para mim, hoje pode ser para você. Então, nós precisamos estar preparados, como se a vinda do Senhor fosse agora. Então, necessitamos dessa vida em santidade com Deus, porque não é brincadeira. Então, a vida eterna não é brincadeira, né, Alex? Não é. A gente não pode brincar. Né? Brincar de ser santo e nem brincar de santidade, nem ficar aí parambolando. A gente precisa estar em Cristo. Não é, meu amado? Amém. Precisamos tomar uma posição. E precisamos meditar na assumir. Palavra noite e dia. Não é verdade, Alex? Amém. Amém. Glória a Deus. Alex, muito obrigada. Foi um papo muito bom. Ótimo. Viu? Que Deus Deus. continue te abençoando, que Deus continue te usando. Amém. Para Todos encerrar nós. tudo isso aqui, eu vou te pedir que tu faça uma oração, que essa vai ficar gravada, que tu faça uma oração Amém. para quem está nos assistindo. Viu? Fique à Amém. vontade. Oremos então. Amém. Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar a todos quanto estiveram conosco nesses momentos, Senhor, em que meditamos e falamos sobre a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa iluminar os caminhos, Senhor, possa abrir as portas, Senhor, e possa, Pai, nos levar para mais perto de Ti, Senhor. Verdade. Que a Tua palavra, Senhor, seja gravada em nossos corações, ó Pai, que seja o foco da nossa vida, Senhor. É verdade, Deus. Que o Senhor possa alcançar vidas, ó Pai, através deste vídeo. Sim, Que o Senhor possa alcançar, ó Pai, aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades, que possam ser consolados pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua graça, o Teu amor esteja com todos nós, Pai. E esse, Amém. Senhor, é o pedido sincero da minha alma, em nome de Jesus. Amém. 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 Alex, muito obrigada. Amém. Que Deus abençoe. continue te abençoando. Amém.